Muito bom dia, todas e todos. Sou o professor Rafael Colavich, mestre em educação, e queria começar agradecendo tanto a MESP como a CIDA que me convidaram para estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho do que eu sei. Antes da gente começar, só para eu entender melhor o nosso público, todo mundo aqui, ou quase todo mundo trabalha com educação, certo? Quem trabalha em sala de aula? Levanta a mão, por favor. Ok, eu sei que piadas eu posso fazer. Quem trabalha com gestão? Temos gestores, gestoras aqui? Ok, eu sei que piadas não fazer. Perfeito. É uma brincadeira, muito brincadeira. Eu faço parte da comunidade Reinventando Educação, vocês conhecem? Talvez alguns conheçam. A comunidade Reinventando Educação tem uma coisa semelhante com a MESP. Ela é um conjunto de pessoas que acreditam que no nosso movimento de união nós alcançamos objetivos maiores. Então, juntos vamos mais longe. Juntos brilhamos mais. Tudo bem? E eu vim falar para vocês hoje sobre comunicação não violenta. Quem já tinha ouvido falar sobre esse tema? Ok. Vocês já leram alguma coisa sobre esse tema? Ok. É o seguinte, comunicação não violenta é um tema que está aí há muito tempo. Mas, nos últimos anos, isso tem vindo à tona e tem ganhado uma importância maior, especialmente na educação, tá? E no mundo corporativo um pouco menos, tá? Mais na educação. Então vamos lá. A gente começa mostrando um pouco aqui dois protagonistas teóricos do nosso momento. Primeiro, o Marshall Rosenberg, que desenvolveu a teoria da comunicação não violenta. Então, para vocês que trabalham da educação, o Marshall Rosenberg, ele era psicólogo, né? Mas ele trabalhava com o Carl Rogers, sabe? Da aprendizagem significativa. Basicamente, o Carl Rogers vai dizer pra gente que o aluno só aprende se quiser ou se precisar. Ponto. E a partir daí, nós vão derivando várias teorias que tratam da importância do envolvimento do aluno com o momento de aprendizado por causa dessa constatação, desse chão comum. E o Marshall Rosenberg desenvolve, desde a década de 60, a teoria da comunicação não violenta, tá? E já a gente entra em alguns pormenores. Mas por que eu também trago a Elisama Santos? Não é só porque é uma voz feminina, uma voz negra, é porque ela também adapta a teoria da comunicação não violenta um pouco para o nosso cotidiano, um pouco para a nossa realidade brasileira, latina, e eu também vou falar sobre isso daqui a pouco. Tudo bem? Já conheceram algum dos dois? Eu separei um trechinho muito curto de cada um deles, em um determinado momento da palestra eu vou ler rapidamente, direto do livro deles, tá bom? Então aí depois a gente pega, posso passar o nome do livro para vocês e tudo mais, tá? Então vamos lá. Temos um problema, que é um pouquinho do que a Cida comentou. Nós vivemos numa sociedade que naturaliza a violência, e naturaliza vários tipos de violência. Tipos de violência aqui, nós não estamos falando só da física, tá? Existe a violência patrimonial, violência simbólica, que aliás é um campo de estudo gigantesco, e existe a violência verbal, certo? E essa violência verbal, ela pode ser desde uma agressão verbal muito alta, um xingamento, um palavrão, uma agressão claramente, tá, violenta, ou ela pode se esconder em outros tipos de voz. Então, qual é o problema principal problema da nossa comunicação de hoje em dia? Boa parte dessa violência da comunicação, ela está escondida. Porque esse fenômeno acontece tantas vezes que nós passamos por um processo de naturalização. Eu sou formado em ciências sociais, em sociologia, nós estudamos o perigo desse fenômeno. Quando algo é naturalizado, ele acontece todos os dias, a gente acaba achando que é normal. Tá? É um pouco como o bullying, às vezes alguns casos de violência doméstica. Se aquilo acontece com uma certa frequência, nós começamos a achar que aquilo faz parte daquela realidade, faz parte daquele contexto, faz parte daquela relação, e a gente para de enxergar aquilo como se fosse algo a ser objeto de estudo, como se fosse algo para a gente acender o alerta e falar, olha, a gente tem que parar para ver isso, tem que parar para enxergar isso, tá? Que tipo de violência na nossa comunicação
que a gente pode dizer que é uma comunicação violenta. Porque antes da gente falar de comunicação não violenta, a gente tem que entender por que ela tem que surgir, certo? Então, a maior parte da nossa comunicação perpassa por alguns problemas, tá? Então, muitas vezes a gente invalida a fala de alguém, muitas vezes a gente debocha da fala de alguém. Eu particularmente adoro deboche, mas eu tomo cuidado de não fazer isso com a pessoa, né? Mas assim, existem situações em que a comunicação, ela se torna violenta e a gente acha normal. E nós estamos dificultando as relações humanas, que veja, nós somos uma espécie que se diferencia de todas as outras, por quê? Nós temos linguagem. Nenhuma espécie tem linguagem. E nós temos uma linguagem que é condicionada à nossa cultura. Então, cada cultura vai apresentar uma linguagem diferente. Dentro do Brasil, nós temos linguagens diferentes. Certo? Então, no Brasil existem várias culturas e várias formas de expressar o português no Brasil. Tudo bem? Eu tenho um amigo que é português e ele vive bravo com o filho porque o filho começou a pegar sotaque de português brasileiro. Porque ele não para de ver os youtubers brasileiros e ele está assimilando o sotaque de tanto assistir, né? Mas é uma troca cultural muito riquíssima. Agora, quando a gente olha para o tipo de comunicação que nós temos e para os vieses dessa comunicação, a gente percebe uma coisa. A maioria das pessoas não se responsabiliza pelos próprios sentimentos e emoções. E a comunicação violenta, ela vai tratar exatamente dessa necessidade. Porque como é que eu vou conversar com uma pessoa que não se responsabiliza pelas próprias emoções, pelos próprios sentimentos? Tem como, e não depende da pessoa. Dá pra gente usar a comunicação não violenta independente da forma como a outra pessoa está falando com a gente, tá bom? Então, conforme eu vou mostrando para vocês como isso funciona, vocês vão ver que é muito mais um exercício pessoal nosso do que de depender da outra pessoa, tá? Porque senão a gente diz o seguinte, mas eu não consigo usar a CNV, professor, porque a outra pessoa não está usando. E a gente sabe que a teoria da comunicação, nós precisamos de um emissor e um receptor da informação, certo? Alguém que fala, alguém que escuta. Nesse caso, não é exatamente a teoria da comunicação, porque nós estamos falando de nós mesmos. Existe um mergulho dentro de nós mesmos, de olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e entender isso. Então, eu não vou falar só de comunicação não violenta, vai ter uma hora que a gente vai ter que falar sobre inteligência emocional. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, veja, vamos falar sobre girafas, porque você chegou aqui e viu essa tela e falou assim, o que essa girafa está fazendo aí? E por que ela colocou uma outra girafa no slide dela? Olha só, se você tangenciou a teoria do Marshall Rosenberg, talvez você tenha visto ele com dois bonequinhos, certo? Igual a gente viu aqui no slide anterior. Ele tem um bonequinho de girafa e um outro bonequinho. Esses bonequinhos são arquétipos, mas eles funcionam como papéis sociais. Então, o que é isso? Vamos pensar no teatro, certo? Eu sou um ator de teatro e o meu papel é fazer, sei lá, um vovô, um pai de família. O meu papel, ele existe naquele momento, naquele tempo, e quando eu não estou mais no palco, eu não assumo mais aquele papel porque ele é exclusivo daquele espaço, daquele tempo. Papéis sociais funcionam de maneira semelhante. Eu tenho vários. Eu, quando estou em casa, tenho o meu papel social de mantenedor da minha casa. Quando eu estou trabalhando com a Reinventando Educação, eu tenho um papel. Eu tomo conta do projeto social deles, o Projeto Vida, que a gente vai lançar nos próximos meses. A edição 2024 a gente vai lançar nos próximos meses. Depois eu passo um QR Code com uma Linktree de todos esses perfis, se vocês quiserem conhecer e seguir, tá bom? E veja que interessante, quando eu trabalho em escola, eu assumo outro papel. São tarefas diferentes, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve estar pensando é a seguinte, o professor veio aqui falar de comunicação não violenta, mas ele vai falar umas coisas que a primeira coisa que eu vou me questionar é, ele não está em escola. Não está em escola. E eu fazia isso. E eu, às vezes, ainda faço. Então, a primeira coisa importante de vocês saberem é o seguinte, eu estou em escola, e mesmo que eu não estivesse, todo pesquisador precisa da voz do professor para gerir a sua pesquisa. Então, a gente não pode, não deve fazer essa separação.
Quantos de vocês usaram um artigo científico para melhorar alguma coisa na prática de vocês? Mas os artigos estão lá. Eu produzi vários durante o mestrado. Então, existe uma distância entre o professor pesquisador e o professor de sala de aula que a gente precisa começar a diminuir. Porque, às vezes, o olhar de fora é extremamente importante. E eu, atuando, às vezes, como consultor, eu chego numa escola para dar uma formação, um workshop, uma palestra, e basta que eu esteja olhando aquela situação do lado de fora para apontar onde as pessoas podem melhorar. Eu digo podem. Certo? Eu ofereço as possibilidades. Então, olha que interessante. Em todo grupo de trabalho que eu encontro, inclusive o meu que eu participo, existem principalmente 2 tipos de papéis sociais. A girafa, mas também existe um outro papel, que é o chacal. Ah, professor, mas você está polarizando as coisas. Nós estamos trabalhando com tipos ideais, com arquétipos, com extrapolações de comportamento, com papéis sociais que são mais ou menos bem definidos. Tudo bem? Estou sendo claro. Tá. Como a gente diferencia esses 2 papéis sociais? Quais são as principais características deles? Porque, veja, nós queremos que no nosso grupo de trabalho existam apenas girafas. E por que o Marshall Rosenberg escolheu a girafa para representar esse papel social? Primeiro, a girafa tem o maior coração entre os mamíferos terrestres. Ela enxerga a coisa de perspectiva, de cima, certo? Já viram uma girafa tomando água? Ela fica extremamente vulnerável, né? As pernas da frente, elas se abrem todas e a girafa desce o pescoço até lá. Ela precisa das outras também, que vão proteger elas. Então, a ideia é que nós tenhamos equipes de girafas. Só que isso é um papel social. O Rafael não é uma girafa a todo momento. Pode acontecer de, em algum momento, eu ter o comportamento do chacal. Isso pode acontecer. Então, vamos supor que eu esteja numa equipe de pessoas que eu amo, adoro, consigo trabalhar muito bem com elas, e de repente chega um professor novo que eu já conheço, eu falo, putz, essa pessoa é complicada. O que eu estou fazendo? Eu estou transitando de um papel social para o outro. Perceberam? Isso é um problema. Eu estou deixando de acolher aquela pessoa. Aquela pessoa que chega, olha, a gente pode dar uma nova chance para ela, a gente pode acolher ela. De repente, aquela pessoa complicada que eu conheci em outro lugar, talvez ela se encontre aqui. Certo? Eu parei de pensar como girafa, comecei a agir como chacal. O problema é ele. Chegou o problema. Faz sentido? E eu sei que vocês estão pensando, meu Deus, eu já agi como chacal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. São papéis sociais que nós podemos abandonar para assumir outros papéis sociais. Certo? Essa é uma escolha consciente muitas vezes. A gente começa a agir como um deles e percebe que nós estamos agindo como um deles. Então, quando a gente perceber que nós estamos agindo como chacal, o que é que está faltando? Olhar para dentro. Fazer o exercício que a gente vai mostrar aqui. Tudo bem? Então, em todo grupo de trabalho existem girafas e às vezes existem chacais. Às vezes um eufemismo. Tem grupo de trabalho que é mais chacal do que girafa. Vamos falar real, né? Tem grupo de trabalho. Não, brincadeira. Mas vocês conhecem, é o dia a dia nosso. Tudo bem? Gente, o mundo corporativo é isso aqui. O mundo corporativo é agressivo, aquele mundo corporativo extremamente competitivo, de um puxando o tapete do outro, é isso aqui. E essa é uma questão, essa é uma visão, uma abordagem que começa a mudar no mundo corporativo em alguns setores de lá para cá. Dos anos 2000 para cá. Né? Bom, podemos seguir? Tá. Então, olha só. A comunicação não violenta, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ela não depende do outro. Ela não depende do outro porque é uma ferramenta que eu estou utilizando, é uma ponte que eu estou oferecendo, e essa pessoa ela vai ser traduzida e filtrada por mim. Porque eu não estou escutando só as palavras dela, e na verdade eu estou escutando poucas as palavras dela. Eu estou escutando os sentimentos dela. Então, olha que imagem bonitinha essa, né? Não tinha uma imagem mais séria, mas é claro.
fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de entrar em conflito no ambiente de trabalho? Não, nem ameaçar, assim? Tipo, não? Ótimo. Depende da situação. Ok, muito justo. Mas vamos olhar pelo seguinte ponto. A comunicação não violenta não vai nos tornar ursinhos carinhosos. Não é isso. Comunicação não violenta não é sobre evitar conflitos. Muito pelo contrário. É resolvê-los de forma inteligente. Certo? Isso é fundamental. Porque quando a gente fala de comunicação não violenta, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: vou viver tranquilo, igual um monge budista, sem arrumar encrenca com ninguém. Mas às vezes a gente age como chacal. Não dá. Às vezes o problema ele brota. O conflito é importante, inclusive, porque tem coisas no chão do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa empresa, que só são resolvidas e problemas que só são superados quando a gente entra no momento crítico. Certo? O que é a crise? A crise é o momento em que algo está funcionando e tem o seu limite. Esse limite é a crise. Um ponto crítico. Aquilo vai até ali. Aquela relação vai até ali. Seja de trabalho, seja uma relação amorosa, enfim, aquilo vai até ali. É uma crise. Aquilo está pronto para rachar e se transformar em outra coisa. Mas o conflito nos dá a oportunidade de transformar essa relação. Então, o conflito que leva ao momento de crise não é de todo ruim, desde que a gente consiga resolver da maneira correta, ou da maneira assertiva, ou da maneira saudável. E é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Tudo bem? Então, a primeira coisa, o que é que está acontecendo aqui? Você tem uma atitude de chacal, seja ela qual for, e a girafa está recebendo o quê? Isso. Porque muitas vezes a nossa fala é um reflexo do que a gente está pensando e sentindo. Não é? Saber fazer essa leitura é importante. Eu vou falar de inteligência emocional, tá bom? E como eu falei para vocês, a comunicação não violenta é um exercício interno. Lembre-se que foi um psicólogo que desenvolveu isso, certo? Quando a gente faz terapia, e eu espero que a gente da educação todos façamos terapia, importantíssimo isso, porque a gente vive com pessoas, com crianças e jovens, e nossa energia, nossa bateria social é dilapidada muito rápido, tá? Então, cuidar da nossa saúde emocional, mental, física, é extremamente importante, tá? Vocês conseguem fazer exercício físico? Pular corda com as crianças na escola, conta, vocês conseguem? Já é um começo, tá? Não vou perguntar, quem acorda às 5 da manhã, toma whey, vai pra academia, esquece. Quer? Consegue? Você sabe que na minha transição de carreira, começando a transição de carreira para valer, assim, porque eu dou palestra, formação desde 2015, mas ano passado eu comecei a montei empresa, me aproximei do pessoal da Reinventando. E foi um ano muito difícil para mim, eu passei alguns lutos, então a nossa vida pessoal e profissional estão ligadas, né? E chegou um momento em que eu acordava às 5 da manhã, tomava creatina com termogênico, andava até o clube, fazia exercício, voltava, tomava banho, 8 horas da manhã eu estava na frente do computador e o dia rende de um jeito inacreditável. Mas eu me tornei aquela pessoa que eu fazia piada a vida inteira. Né? Porque você abre o armário, aí você tem lá whey, creatina, você fala, putz, e todo dia às 5 acordar para ir na academia. Então, eu costumo fazer isso às vezes de tarde, de noite, né? Quando dá para encaixar, mas é importante a gente fazer. Por quê? Porque é nesse momento em que a gente faz um detox dessa energia que está carregada com a gente, certo? E às vezes é pular corda com a criança na escola, pular a amarelinha, fazer exercício no trabalho, é subir e descer escada, isso é importante, tá bom? Mas vamos lá. Você fala assim, tá bom, professor, como é que a gente aplica então? Porque deve ter um manual. Tem. Esse manual tem 2 pontos que eu quero ressaltar com vocês depois, mas assim, tá, como é que nós aplicamos a comunicação não violenta? Né? Dá para seguir esses passos? Sim e não, mas vamos primeiro trabalhar com a hipótese que dá para seguir exatamente esses passos. Olha o movimento que está acontecendo aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, nos 3 primeiros passos da comunicação não violenta, os 3 primeiros pilares da comunicação não violenta, eles são um mergulho dentro de nós.
Porque no momento de conflito, eu não estou falando, olha, você está errado, você tem que arrumar isso, você é o culpado por isso, você tem que ser corrigido, eu não posso ter uma atitude de chacal, percebem? Como que nós vamos agir de maneira girafa com essa pessoa? Primeiro de tudo, eu estou fazendo uma observação sem julgamentos. Num segundo momento, essa observação sem julgamentos, ela é traduzida num sentimento que nós temos. Quais são os 5 sentimentos básicos do ser humano? A gente bota um pezinho na psicologia agora, que não é minha área, então a gente só vai botar um pezinho. Vocês sabem os 5? Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Ojeriza, asco, enfim, nojo, tá? 5 sentimentos básicos, tá bom? Esses sentimentos, eles vêm de uma necessidade que nós temos. Tudo bem? Depois que a gente entendeu isso aqui, depois que a gente fez esse mergulho para dentro de nós podemos devolver a comunicação fazendo um pedido assertivo. Não é chantagem, não é ameaça, não é nada. E é aí que a gente volta à superfície. Então nós estamos mergulhando para dentro de nós, entendendo nós mesmos para fazer esse pedido. Aí a gente está se comunicando. Vamos lá. Isso funciona, por exemplo, em casa. Então vamos supor, eu entro no quarto do meu enteado, ele está extremamente bagunçado e sujo. Ok. Qual vai ser a minha emoção na hora? Ok, eu vou expressar uma emoção que tem a ver com raiva, que é um desses 5 sentimentos. Tá? Depois a gente vai diferenciar eles. Eu posso fazer isso de vários jeitos. Cara, você é responsável, eu limpei esse quarto ontem, olha que chiqueiro tá aqui, arruma isso aqui agora e... Tô sendo um chacal, certo? Então vamos lá. E eu sei que isso em casa é difícil, longe de mim dizer o que vocês têm que fazer em casa, por favor. Mas entendam uma coisa. Eu também posso dizer, olha, quando eu vejo um quarto, não vou nem falar o seu quarto, para evitar a acusação. Quando eu vejo o quarto bagunçado e sujo, eu me sinto frustrado, que é uma derivação aí da raiva. Eu me sinto frustrado, porque eu tenho a necessidade de sentir que o esforço que eu tive em arrumar o seu quarto é mantido, pelo menos durante um tempo. Você está disposto a me ajudar a manter o quarto arrumado? Está disposto a ajudar a manter o quarto limpo? Olha como sou diferente. Eu não acusei uma vez, eu não falei uma vez para a pessoa que a culpa era dela. Falei, olha, nós temos um espaço, ele não está do jeito que eu me esforcei para deixar. Vamos trabalhar junto, porque aqui você está criando uma ponte, você está trazendo a pessoa para você. Certo? E a gente sabe que no dia a dia nem sempre isso é possível. Às vezes a gente vai ficar bravo, a gente vai ficar frustrado. Professor, dá para usar a comunicação violenta toda hora? Olha, se você lembrar de usar a comunicação violenta toda hora, você merece um troféu. Eu vou explicar por quê. A comunicação violenta, ela tem 2 limites aqui. O primeiro deles é o seguinte. Marshall Rosenberg é um psicólogo norte-americano. E a cultura Estados Unidos-Canadá, a cultura anglo-saxônica, é um pouquinho diferente da nossa, da cultura latina. Já viram a expressão sangue latino? Cara, se eu arrumei aquele quarto um dia antes, e ele veio e deixou lixo, e sabe, assou o nariz, deixou em cima da mesa, ou espalhou os cadernos, ou tá sujo de novo, eu passei aspirador, dificilmente nosso primeiro pensamento é, opa, peraí, vou usar isso aqui. Então tem um limite, tá? Então não se sintam culpados e culpadas, inclusive, se vocês não conseguirem aplicar isso. Eu devia ter usado CNV com a pessoa, não usei. Tudo bem. Tá? Somos seres humanos. Isso é muito importante que a gente lembre, tá? Esse é um exercício de pausa. Se você tiver a capacidade de pausar o seu momento, fazer esse exercício, você vai ter uma comunicação muito mais assertiva. O que é assertividade? É o que está no meio do caminho entre a agressividade e a passividade, certo? Você não vai evitar o conflito, mas você vai resolvê-lo de uma forma não violenta. Tudo bem?
Eu uso no meu dia a dia? Uso. Posso dar um exemplo? Algumas semanas atrás, uma colega das antigas entrou em contato, disse assim: professor, estou numa escola nova que está precisando de um profissional para assumir umas aulas aqui de tal disciplina. Posso passar seu contato para a diretora? Eu falei: olha, eu já tenho ali minhas 2, 3 manhãs de aula e mais todo o trabalho na Reinventando Educação, no projeto social que atende crianças de comunidade, colocam elas para fazer projeto de vida, entram em contato com o pessoal das empresas, eles mentoram esses jovens, alguns deles fazem parte dessas empresas depois, porque são jovens talentosos que já estão se desenvolvendo. É muito trabalho. É muito trabalho. Então eu não posso me comprometer com a proposta. Mas ela insistiu, ela falou: ó, posso passar seu contato mesmo assim? E você conversa com ela? Aí eu falei: ó, pode. Mas vamos fazer o seguinte, passa o meu portfólio também. E aí, fala que eu estou à disposição para formações pontuais, né? Porque eu não posso me comprometer com essas aulas, eu já não tenho esse horário e tudo mais. E aí, a pessoa me chamou. Falou assim: oi, Rafael, tudo bem? Eu tenho aqui um pacote de aulas, tal, tudo mais, 9 aulas e tudo. Queria saber se você tem interesse. Aí eu pensei: bom, talvez a minha colega não tenha falado exatamente o que eu falei para ela, para a gestora dela. E aí eu, com muita delicadeza, falei: olha, eu agradeço o contato, mas eu infelizmente não posso assumir, porque eu tenho trabalho no projeto social, eu já tenho algumas aulas na semana, isso dificulta um pouco a minha agenda, eu não conseguiria assumir essas aulas, né? Mas, ó, tá aqui meu portfólio, eu também trabalho com formação de educadores, se vocês tiverem interesse, eu posso ajudar vocês de maneira pontual em alguns eventos, né? Fazendo algumas formações, workshop e por aí vai. E aí, claro, tomando todo o cuidado para a identidade da pessoa e tudo mais, eu pensei, essa pessoa não se apresentou para mim, ela não disse o nome dela, não disse quem ela é. Eu sei quem ela é, mas ela não disse quem ela é. Aí quando você vai nos 3 pontinhos adicionar contato, não tinha o nome dela, tinha só o apelido dela. Então eu não sabia nem como falar com ela, nem como abrir o canal de contato, né? Tipo, olha, sei lá, oi, diretora Maria, como é que, né? Eu não tinha essa informação. Mas o que me deixou preocupado foi a resposta dela, que foi essa. Olha, quais foram as emoções... Desculpa. Eu não respondi ela na hora, tá? Eu tive que processar, porque eu tive que entender um pouco das emoções dela. Então ela tá preocupada, porque ela não tem equipe fechada, e as aulas estariam começando ali há 3, 4 semanas. Ela provavelmente tem outros problemas para resolver, ela precisa resolver esse problema rápido. Provavelmente ela recebeu uma boa indicação da minha colega, e talvez, só talvez, mesmo sem conhecer meu trabalho, ela queira muito que eu trabalhe com eles. Então eu fiquei processando isso. É claro, eu demorei 20 minutos para responder. Claro! Porque essa pessoa não precisa ouvir uma resposta agressiva. Ela perguntou se eu posso ajudar a equipe dela. Infelizmente não posso. Então, assim, depois de muita elaboração, depois de ter... meu terapeuta fala, você sublimou, você transformou uma coisa em outra. Depois de eu ter sublimado todas aquelas emoções que não eram necessariamente boas para aquele momento, eu pensei numa forma de responder ela. Eu pensei, tá, vou usar a comunicação não violenta. E aí eu respondi isso. Não, calma. Sem expor. Mas veja, eu entendo a urgência e sinto por frustrar os planos de vocês. Eu ofereci empatia, tá bom? Não vou nem falar o que eu senti aqui, eu dividi isso aqui em partes e, olha, assim, né, começa a me ferver na carinha e na mãozinha, mas quando você... São apenas 9 aulas, tem alguma manhã que cabe 9 aulas? Então não é só uma manhã, certo? Se forem 6 aulas, depois 3 ou 4 e 5, eu fecho 2 manhãs de trabalho. E eu já tinha explicado que eu já tinha pego mais aula do que eu deveria na outra escola, né? Dá um jeitinho, para. Não, para, de verdade. Eu, como sociólogo, penso assim, Sérgio Buarque de Holanda, o que é o jeitinho brasileiro?
é uma maneira informalizada de resolver problemas que nós temos e, de repente, a partir de uma ponte emocional, pessoal, a gente resolveu alguma coisa pulando algumas etapas. O fenômeno jeitinho brasileiro é isso. E eu fiquei preocupado, pensei, tudo bem, se eu tivesse um senso de urgência e corresse para ajudar essa equipe, eu estaria trabalhando com a pessoa que pediu para eu dar um jeitinho. São só 9 aulas. E eu tive que me pontuar. Eu não fugi desse conflito. Eu não escondi o que eu pensei e o que eu senti. Mas eu disse de uma maneira não violenta. Eu não trabalho dessa maneira. Independentemente do valor hora-aula. Aí você fala, nossa, mas se fossem R$200 a hora-aula... Mas, mesmo assim, será que a relação de trabalho ia ser bacana? Será que vale a pena? Porque é uma coisa que eu falo para os meus ex-alunos, estagiários que estão começando a pegar aula, falo, olha, recebi uma proposta em tal lugar, mas eu não sei se lá é um ambiente muito legal. De repente você vai para ganhar um caminhão de dinheiro e vai gastar tudo com remédio depois. Será que vale a pena? Porque ano passado eu entrei num processo de burnout e a escola que eu mais gostava de dar aula se tornou um ambiente difícil para mim. Certo? Não é uma questão do outro, quanto o outro vai oferecer para você, é como você vai processar isso. Então, muitas vezes eu escolhi estar em lugares saudáveis do que lugares que pagam muito bem. E claro que nós estamos no mercado, a gente recebe propostas e talvez faça mudanças na nossa vida. E isso acontece. Mas não significa que a gente tenha que esquecer a importância do ambiente saudável. Eu não conheço a pessoa, ela não me disse o nome dela, e eu desconfio que esse ambiente não é muito saudável para mim, nesse momento da minha carreira. Então, gentilmente, disse que não. Tá? E eu não quero nem ficar tentado em saber de valor de hora-aula, nada disso. Eu já tenho meu ano completo. Pronto, eu não preciso necessariamente disso. E aí, eu encontrei uma forma de dar uma resposta, reforcei para ela que eu sou responsável por um projeto muito grande e, principalmente, eu ofereci o que ela estava buscando. Comprometimento. Que eu não posso oferecer. Mas eu expliquei para ela, eu não posso me comprometer do jeito que você espera. Então vocês não podem me contratar. Não é eu que não quero. Eu não posso. Se vocês insistirem em mim, vocês estão levando para dentro da escola de vocês um profissional que não vai performar. Faz sentido? A gente tem que ser honesto. Certo? Tá bom. Ela falou assim, muito obrigado então, mandou um coraçãozinho e uma mãozinha assim de novo, falei, fica para a próxima. Vocês perceberam que eu não fiz isso? Você estaria disposta a nunca mais entrar em contato? Não, tá? Mas eu passei o pedido adiante. Conversei com 2 ex-alunos que poderiam assumir aquela disciplina e falei, olha, tem uma proposta, mas eu não sei como é a escola, não sei o ambiente, não sei a hora, não sei nada. Um pediu, o outro não. Falou, não, me passa para frente, eu quero conversar com eles. O outro falou, não, tá tudo bem, tenho já um outro emprego em vista. Tudo bem? Essa foi uma boa pergunta. E a nossa conversa civilizadamente terminou ali. E tá tudo bem. Perceberam? Isso aqui podia ter dado muito errado. A comunicação não violenta me ajudou a respeitar a pessoa, dizer para ela algo muito sincero, muito honesto. E pronto, cada um segue adiante. Tudo bem? E nós temos que lembrar uma outra coisa. Nós, educadores, temos que nos empoderar. Gente, nós estamos no setor privado, independente do tamanho da instituição que você está. Você está no mercado. As pessoas podem encontrar o seu trabalho, podem te convidar para um outro ambiente de trabalho, certo? Então nós temos que, trabalhando no setor privado, sempre pensar nessas possibilidades. Seu trabalho não está garantido, e isso pode ser uma coisa boa para você. Você pode encontrar momentos melhores, ambientes melhores, oportunidades melhores. Tudo bem? Não é para provocar uma onda de demissão na segunda-feira. Por favor, não é isso que eu estou falando. Tá bom? É para você usar a comunicação não violenta quando você tiver um desafio dentro da escola
para resolver aquele desafio. Tá bom? Daqui a pouco a Cida fala, Rafael, o que você fez? Segunda-feira tá... Mentira. E aí a comunicação não violenta convida para entender essa diferença aqui. Qual que é a diferença entre emoções e sentimentos, pessoal? Um de cada vez, por favor. Alguém já parou para pensar a diferença? Porque nós sentimos e nós expressamos nossas emoções. So eu acho que os sentimentos mais. Por aí. A emoção, ela vem de uma palavra latina, que é emovere. Esse E é de externo. Então você está movendo para fora de si alguma coisa. Você está externalizando o sentimento. Agora, olha que situação interessante. Quando a gente compara emoções com sentimento, tem uma metáfora muito usada, que é a metáfora do iceberg. Tá? De repente você tem lá um filme e você vê no YouTube o iceberg daquele filme. Você fala, puta, mas no filme não tem iceberg. Porque ele está mostrando que você assistiu e que de repente aquele filme quer dizer. As camadas de interpretação de algum assunto do filme, por exemplo, tá? Ou da mente humana. Então, o que nós movemos para fora? Nosso comportamento. E ele normalmente é momentâneo. Então, eu entendo quais são as emoções da pessoa de observar o comportamento dela. Tem uma coisa que a gente nunca vai entender da outra pessoa, que são os sentimentos. Porque os sentimentos estão apenas dentro de cada um de nós. Não tem como, gente. Cada pessoa aqui nutre os seus sentimentos, elabora os seus sentimentos e constrói eles. Lembra dos 5 básicos sentimentos? Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Então vamos lá. Tá? Isso não está acontecendo, mas se eu falasse, tem uma barata ali. Não tem. Mas se eu falasse, tem uma barata ali. O que é que acontece? O seu sentimento de medo ou nojo vai provocar uma reação. A gente vai ficar em alerta, a gente vai tentar matar a barata, a gente vai sair correndo daqui, não importa. Deu para entender? O medo e o nojo estão aqui. O sair correndo, reagir a isso, está aqui. Tudo bem? Isso é visível. Isso não é. Tudo bem? Acima disso, um provoca o outro. Os sentimentos que nós elaboramos ao longo de muito tempo, eles provocam emoções. E veja que interessante. Quando o Marshall Rosenberg fala de sentimentos, lá na comunicação não violenta, nesse livro é engraçado. Antes de ele falar sobre entrar nos pormenores, ele faz uma lista, ele tabela as coisas aqui. Então, daqueles 5 sentimentos básicos, olha que interessante. Nós podemos também estar maravilhado, confortável, confiante, ávido, cheio de energia, realizado, seguro, esperançoso, inspirado, fascinado, alegre, comovido, otimista, orgulhoso, aliviado, estimulado, surpreso, grato, tocado, confiante. Tem outra tabela, você quer que eu leia? Tá. Vocês percebem que desses 5, a gente está derivando para vários outros sentimentos, certo? Mistura um sentimento com o outro, nós temos um terceiro, e por aí vai, tá? Os sentimentos humanos, eles são muito variados. E eles são construídos de várias maneiras ao longo de um tempo, assim como o amor e o ódio. Você não ama de repente, não odeia de repente. Certo? Você fica apaixonado de repente. Certo? A gente bota a culpa no cupido, então. Inclusive, né? Porque as emoções, elas são aquelas momentâneas e de você estabelecer aquela relação emotiva com a pessoa, você começa a construir o sentimento. Faz sentido? É por isso que é tão difícil trabalhar com a comunicação não violenta, porque ela requer que nós olhemos para dentro dos nossos sentimentos e para o sentimento da outra pessoa. E os nossos sentimentos, os sentimentos das outras pessoas, estão escondidos dentro da gente. É uma tentativa de leitura, a partir daquelas emoções, o que aquela pessoa pode estar sentindo. Mas principalmente isso começa comigo. Como eu vou reagir a essa situação? O que é que eu estou sentindo? Qual é a emoção que eu quero e que eu não quero oferecer nesse momento? Aí é que essa coisa fica muito inteligente. Por quê? Porque, bom, quando a gente define a inteligência emocional, nós temos que o Daniel Goleman, conhecem?
um dos grandes autores de inteligência emocional e liderança da atualidade. Em vários livros, se você procurar lá na Amazon, você vai encontrar vários livros dele que falam sobre esse tema, liderança e inteligência emocional. E eu vou dizer uma coisa para vocês, todo líder precisa de inteligência emocional. Todo líder. Porque a primeira coisa que um gestor tem que garantir para a sua equipe é segurança psicológica. É a garantia de que aquele colaborador vai ser ouvido se ele tiver um problema. Se de repente você tiver um problema e pensar, bom, eu preciso ter uma conversa honesta com o meu gestor e minha gestora. Será que você sente medo? Será que você pensa, se eu realmente falar o que eu estou pensando, é dali para RH? Por quê? Porque nós não estamos processando as nossas emoções e provavelmente nós não estamos pensando num caminho de comunicação não violenta. Aí dá RH, certeza. Porque a comunicação não violenta te coloca na frente de uma pessoa que está, inclusive, em outro nível trófico da cadeia de poder, e você poder falar para ela, de uma maneira assertiva, o que você pensa e o que você precisa. E agora eu vou provocar. Se você não tiver um ambiente onde você possa usar a comunicação não violenta para ter uma conversa honesta, e mesmo assim você não é escutada, o problema não está em você. Lembre-se que você está no mercado. Certo? Líderes precisam garantir segurança psicológica para os seus colaboradores. Tá bom? Isso é muito importante. Tá? Vivo dizendo isso na consultoria. Como que você acolheu esse trabalhador? O que vocês fizeram para que ele se sentisse seguro para falar aquilo para você? Como vocês apoiaram ele no problema dele? Isso é muito importante. É que a comunicação não violenta, o exercício da comunicação não violenta, como é o olhar para dentro de si, ele envolve desenvolver a inteligência emocional. São duas coisas que conversam. A gente nunca vai ter as duas prontas ao mesmo tempo. Mas praticar a comunicação não violenta implica em você olhar para dentro de si primeiro, enxergar como você está expressando as suas emoções, que sentimentos são aqueles. Porque lembra, as emoções a gente controla. Eu não posso controlar o que eu vou sentir quando alguém me fala uma coisa muito absurda. Mas eu escolho como eu vou agir em relação àquilo. Eu escolho como eu vou me mostrar em relação àquilo. Tá? Então, por exemplo, nem tudo que acontece dentro da escola que eu trabalho, eu concordo. E já trabalhei em escolas que eu não concordava com quase nada. Mas fazer parte de um grupo, fazer parte da instituição, requer com que eu fale a mesma língua que todo mundo, siga os mesmos procedimentos que todo mundo. E se eu não controlar as minhas emoções, eu vou fazer tudo diferente. Posso prejudicar o trabalho em equipe. Não estou nem pensando em gestão. Por isso que é tão importante o exercício das duas ao mesmo tempo, né? Olhar para dentro para poder oferecer essa comunicação não violenta. Porque quando a gente está falando com uma pessoa, ela está sendo um chacal e a gente está tentando ser girafa, ela vai dizer para a gente as coisas de uma maneira agressiva. Então a gente tem que filtrar isso. Aí a gente ganha, Gisele. Pois não. O olhar também, eu acredito que nós, como professores, temos que ter, sim, esse olhar. Você profissional, você como gestor, você com a equipe. Sim. Mas a nossa missão maior é a missão com as crianças. Os nossos alunos têm de 0 a 5 anos. Então, meu aluno mais velho tem 5 anos, certo? Aí eu tenho a mãe, que essa mãe e esse pai é tudo para essa criança. Você concorda? Sim. Nessa primeira fase é tudo. Sim. Essa mãe também, ela é uma mãe que ela tem só aquele filho, é o tesouro dela. E ela também educa e ensina de uma maneira diferente. A criança está na fase do meu. Então, assim, só estou te jogando mais esse problema para você, porque nós não temos o problema de gestão em equipe, eu acho que é até fichinha. Agora, o nosso problema é a mãe, controlar tudo isso, ensinar essa criança também para não ser uma criança que nasce com dor, né? Que a gente fale com ela como precisa, porque ela está chegando agora, ela acabou de chegar nesse mundo, né? E nós, como educadores, professores, donos de escola, temos a missão
de formar crianças sadias num mundo perdido, né? Então, Sim. agora, A gente tem que lembrar, Cida, que em qualquer ambiente educacional, nós somos os adultos e os profissionais. Nós temos a formação. Nós estamos nos formando para lidar, inclusive, com a comunidade. Uma das maiores reclamações que eu tenho quando eu faço alguma formação em uma creche é justamente com a primeiríssima infância, mas com a família. Ah, a família não participa. Ah, a família reclama e não sabe o que está acontecendo aqui. Porque em vários momentos, quando a família aborda a escola com um problema, a comunicação ela passa por várias camadas de defesa dos professores. E a primeira coisa que a gente se pergunta é: poxa, como é que o pai vai questionar um negócio que ele não está vendo? Como é que o pai vem questionar o meu trabalho? Ele não está aqui todo dia. É o que a gente pensa. Mas vamos lá. Se nós respondemos dessa forma para os pais, nós estamos controlando as nossas emoções? Aquela família vai se sentir acolhida? Não. Então, um dos momentos mais importantes dentro da escola é justamente quando nós encontramos a família, que é uma parte dessa sustentação da educação, que a escola, os alunos e os pais, é a parte que menos participa do ambiente escolar. Nós trazemos eles para dentro de vez em quando e podemos, na medida do possível, usar a comunicação não violenta e a inteligência emocional para acolher aquelas famílias. Veja que essa semana eu participei de algumas reuniões na escola, reuniões de pais, onde os professores tocaram a reunião com os pais. Esse é o melhor momento. Porque se você tiver uma comunicação assertiva, se você tiver acolhimento ali, você neutraliza metade dos problemas que você poderia ter. Porque os pais vão te conhecer, vão saber que você é uma profissional que tem uma comunicação assertiva, compassiva, que está trabalhando a humanidade que existe dentro de você e que você vai oferecer essa humanidade para as crianças da primeiríssima infância. O grande desafio é trazer a comunidade para dentro da escola e alinhar a linguagem com eles. É por isso que é importante, no momento em que os pais chegam com reclamações e com respostas emotivas, nós estarmos no controle da situação. Ah, mas ele é o pai da criança. Nós somos os profissionais. Nós temos esse conhecimento e muitas vezes os pais não. Quantos pais de vocês provavelmente já leram Daniel Goleman? Quantas vezes os pais de vocês já mencionaram Marshall Rosenberg? E aí, eu vou trazer para vocês um trechinho do livro da Elisama Santos, Conversas Corajosas. Então, ela trabalha comunicação não violenta, traz para o nosso contexto, mas olha que bonito que ela vai falar. Eu gosto dela porque ela tem um viés muito poético às vezes. Olha só. Por vezes, mesmo com muitos esforços, atenção e desejo de dançar lindamente, pisamos no pé do parceiro ou parceira, ou saímos machucados pelos descompassos da vida. Há também a dança que parece perfeitamente ensaiada com o outro, mas que não se sintoniza com as batidas do nosso coração e silenciosamente machuca. É importante lembrar que, veja bem, é importante lembrar que, para dançar bem com o outro, faz-se necessário dançar bem sozinho. Certo? Então, para que a gente possa dançar com os pais numa reunião de pais, nós temos que estar bem com nós mesmos. Para cuidar bem das nossas crianças, nós temos que estar bem com nós mesmos. E aí eu volto àquilo que eu falei no começo. Quem aqui está cuidando da saúde mental, emocional e física? Isso é importante, não só para o trabalho, mas para a gente. Porque senão você vai separar a sua vida pessoal do seu trabalho, e quando você estiver no seu trabalho, você está esquecendo de viver. O seu trabalho é vida. Faz sentido? A gente precisa desses dois juntos. Tá bom? Outra coisa. Utilizar a comunicação não violenta aliada à inteligência emocional, quando a gente começa a praticar essas duas coisas, além do controle da situação, e assim, vou ser bem honesto, está no controle da situação quem lê as emoções que estão sendo mostradas ali. Se você souber ler as emoções do outro, você consegue conduzir a negociação, a resolução do conflito.
Se aquela pessoa estiver lendo suas emoções, ela está no controle da situação e aí você tem que confiar que ela vai resolver isso de uma maneira não violenta. Tá bom? Quando você lida com as suas emoções e desenvolve a sua inteligência emocional, você desenvolve a sua própria autoestima. Tem coisa melhor? Isso não faz bem pra gente? Não é importante que a gente tenha a nossa autoestima saudável, segura, para qualquer coisa? Tá? Para a gente organizar o nosso dia a dia, a gente tem que estar bem com nós mesmos. Faz sentido? Então vamos lá. Quando a gente pensa numa situação de segurança psicológica, tanto com os colegas quanto com gestores e vice-versa, a gente garante um ambiente de maior produtividade. Porque a segurança psicológica garante que a gente possa trabalhar feliz. Ninguém trabalha mais do que um trabalhador feliz. Ninguém se dedica mais do que uma professora, um professor feliz. Então, se você quer ter alto rendimento e se você espera que os seus colegas e seus contratados tenham alto rendimento, a gente precisa investir em inteligência emocional e um dos caminhos é a comunicação não violenta. Tudo bem? A Gisele aqui fez uma ponte fundamental. Ok? Obrigado. E aí tem o seguinte, que tipo de pessoa a gente vai acabar admirando? Porque muitas vezes, no ambiente de trabalho, ou com os jovens, as crianças, tem aquela criança que a gente chama de autêntica. Porque ela fala o que ela pensa, do jeito que ela pensa. As emoções, né? Aquela pessoa que fala e não filtra as emoções, não se responsabiliza pelas próprias emoções. Certo? A gente pode chamar de pessoa barraqueira? Ok. Mas uma pessoa que lida bem com as próprias emoções, que sabe resolver conflitos, que tem alta performance. Quando o bicho pega pra valer, quem você vai precisar? Da pessoa que processa as emoções e resolve os conflitos? Ou da pessoa que a gente chama de autêntica? Porque essa pessoa que a gente chama de autêntica, ela talvez provoque mais conflitos se ela simplesmente falar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então, no momento da verdade, você precisa de alguém que vai processar essas informações, vai ter o controle emocional, pelo menos dela, para poder gerir aquele conflito. Tudo bem? Eu sei que na hora do almoço, no WhatsApp, é legal a pessoa que arruma briga, arruma encrenca e tudo mais, mas, né? A gente assiste Big Brother, gente. Quantas edições tem o Big Brother aqui no Brasil? Né? E pela primeira vez nós estamos no controle da briga. Que a gente pode eliminar a pessoa. Terça-feira, né? Terça a gente elimina a pessoa. Quem que vocês vão votar nessa terça-feira? Já estão pensando? Não, mas a gente tem preferidos e não preferidos. A gente já está pensando. Tem uma lista ali, ó. Se entrar esse, eu voto nesse. Vocês fazem isso, não fazem? Eu já fiz isso. Então veja que interessante, só para a gente finalizar. E aí eu vou pedir uma coisinha para vocês. Tem uma dinâmica rápida que eu quero que vocês façam, participem. Usem esse QR Code. Se vocês não conseguirem, eu abro aqui o site, porque esse código acabou mudando, que eu alterei uma coisinha lá nele. Tá? Oi? Não dá sinal? Não? Alguém consegue? Alguém conseguiu? Não tem problema. Quem conseguir, eu agradeço. O que vai aparecer para você aí? Essa é uma dinâmica simples. Conseguiu? Legal. Vai aparecer aí no celular de vocês uma atividade que vocês vão colocar 3 palavras que estão relacionadas com o que vocês aprenderam nesse momento, nessa nossa vivência. Pessoal, a Tabata fez uma pergunta, levantou alguns pontos importantes aqui. O que funciona? E o que funciona muito bem para crianças dessa idade? Porque elas estão no momento de ainda não entender o certo e errado com muita clareza. Então, em primeiro lugar, educação é tempo. E a gente precisa insistir. Eu, com os marmanjos do ensino médio, tenho que falar várias vezes a mesma coisa. Porque em algum momento, o que eu estou orientando eles vão entender o sentido daquilo e vão internalizar. Mas só quando isso acontecer. E tem uma segunda questão que é: a comunicação violenta, ela é extremamente eficiente. Mas porque você impõe uma relação de poder. Essa relação de poder está ensinando o quê?
O que nós estamos mostrando, né? Porque o ensinar é o ensinar, é o mostrar. O que nós estamos mostrando? Qual é o modelo de educação, de responsabilidade que nós estamos transmitindo? Então, a primeira coisa que eu faço é dar o exemplo. E se a criança não percebeu, você fala, olha, vocês perceberam que eu fiquei aqui 1 hora, não toquei no celular uma vez, ele ficou o tempo todo aqui? Meus alunos do ensino médio, a primeira coisa que eu faço, gente, vai ficar aqui. E aguenta firme, não mexe. Porque eles vão perceber, se o professor fez, também consigo. E mostre, gente, não estou liderando com autoridade. Eu tenho autoridade, não estou sendo autoritário. Estou liderando com exemplo. O exemplo está aqui. E eu não vou mexer nele, e eu quero que você não mexa nele também. Faz sentido? Então, são esses 2 elementos que podem ajudar você nessa situação. Tempo e insistir, porque pedagogia é paciência, é insistência, tá? No acolhimento, como eu vou dizer, numa comunicação compassiva, acolhedora, paciência e exemplo. São as 2 coisas que resolvem e deixar isso acontecer. Tá bom? Gente, só para encerrar aqui, que o nosso tempo está acabando, se aparecer jeitinho aqui, né? Vai aparecer aqui 9 aulas, jeitinho, enfim, não, brincadeira. Olha que interessante. Eu fico feliz que vocês captaram, internalizaram aqui, porque tem muitas palavras significativas, né? Se vários de vocês escreveram a mesma palavra, ela parece centralizada, maior, tá? Então aqui a gente tem comunicação, empatia, controle, inteligência emocional. Quero ser uma girafa. Eu esqueci de avisar, se você colocar a sua palavra assim em 2, né? Ele ia reconhecer como, coloca lá assim, né? Palestrante chato. E aparecer aqui uma coisa só. Mas, genial. Quero ser uma girafa. Podemos ser todos girafas, certo? Perfeito. Bom, para finalizar, eu trago uma frase para vocês do Mahatma Gandhi. Tá? O Gandhi como figura histórica. Gandhi como figura histórica, ele foi uma das primeiras pessoas que propôs algo que se parece com a comunicação não violenta. Antes da teorização do Marshall Rosenberg, tá? Na independência da Índia, a forma de comunicação do Gandhi era uma forma não violenta. A forma de resistência dessas pessoas era uma forma de resistência não violenta. Então, o exemplo é esse. Tudo bem? Lembre-se que tudo que nós falamos aqui não envolve mudar o outro. Começa da gente. Para dar o exemplo, para criar a ponte, para se conectar com o outro de maneira verdadeira, não violenta. Tudo bem? Essa frase é conhecida, mas pouca gente entende a profundidade dela e a necessidade dela. Não é uma frase moralista. Olha para você. Você é importante. Você precisa controlar as suas emoções para você poder oferecer essa segurança para quem você está conversando. Faz sentido? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mesmo.